E olha que maneiro. Eu comecei a estudar esse neurotransmissor chamado de dopamina, por quê? Primeiro porque ele tem essa função modulatória. Então ele consegue mexer, cara. A dopamina é como se fosse você pegar um plástico e você esquentar ele. Você pode remodelá-lo da forma que você quer. É isso que a dopamina faz no seu cérebro. E ela é um neurotransmissor incrível. É fascinante, porque ela faz muitas coisas no nosso comportamento. Mas por muito tempo você achava que a dopamina tem relação com prazer, mas na realidade parece que a dopamina... Parece não, a dopamina tem mais relação com motivação. Tem alguns experimentos bem maneiros que fazem o seguinte: você pega um animalzinho de laboratório e você destrói neurônios dopaminérgicos desse animal. Esse animal, ele é capaz de sentir prazer. Então se você bota esse animal no ladinho de uma alavanca, onde ele clica na alavanca e vem comida ou vem cocaína intravenosa nele, ele fica clicando na alavanca. Ou seja, mesmo sem dopamina, o animalzinho faz aquele comportamento para obter recompensa. Só que se você movimenta o animalzinho um corpo de distância, literalmente, ele já não caminha até a alavanca para clicar a alavanca de novo. Porque a dopamina tem a ver com ele ir até a substância. A dopamina tem a ver com quando você quer buscar um prazer que está fora do seu corpo. Tem um outro experimento muito clássico que determinou esse papel da dopamina na motivação e não necessariamente no prazer, que ampliou ainda um pouquinho mais isso. No experimento, eles pegaram um macaquinho, ensinaram ele a ficar sentadinho numa cadeira e tal, e eles deram um suquinho de laranja pro macaquinho. Ele ensinou pro macaquinho que suquinho de laranja, maçã é gostoso. Primeiro, antes de mais nada, ele abriu a cabeça do macaquinho e botou um eletrodo lá no núcleo accumbens, que é a região do centro de recompensa no cérebro do macaco. E esse eletrodo consegue identificar a atividade neuronal dessa região. Então, quando essa região aumenta a atividade, o eletrodo consegue detectar, significa que o animal está sentindo prazer, ou que tem aumento de dopamina. Ele pegou o macaquinho, deu um suquinho de laranja, um suquinho de maçã, ele viu que explodiu a quantidade de dopamina no cérebro do animal. Aí ele ensinou o macaquinho que sempre que acender uma luzinha no teto, ele vai receber o suquinho. E ficou registrando na cabeça do macaco quando que aumentava a dopamina na cabeça do macaquinho. Ele viu que quando o macaquinho enxergava que acendeu a luzinha no teto, a dopamina aumentava muito no cérebro dele. Quando ele bebia o suco, já não tinha mais dopamina. Ou seja, quando o sinal do prazer chegou, a dopamina subiu. Quando ele sentiu o prazer e recebeu a recompensa, já não tinha tanta dopamina. É tipo o iFood. É tipo o iFood. É tipo aquela pessoa que tá assistindo um filme e vê alguém fumando no filme. Cara, quando você vê o gatilho, a sua dopamina explode. E a dopamina faz você pegar o cigarro e fumar. Quando você fuma o cigarro, talvez nem tenha tanta dopamina. Então a dopamina, ela é sobre antecipar a recompensa, não sobre a recompensa em si. A dopamina e o sistema dopaminérgico, de uma maneira geral, foi desenvolvida à luz da nossa evolução para viver num ambiente onde não tem tanto sinal dopaminérgico, onde não tem tanta disponibilidade de situações hiperdopaminérgicas como hoje. Então a dopamina, quando você abre um livro de neurociência clássico, você vai ver que o que eles usam para explicar a motivação? Comportamento de beber água, comportamento de comer, de se alimentar, sexo. Porque a dopamina funcionou para isso durante a nossa evolução. A gente acordava de manhã nas cavernas lá e tinha que ficar motivado e preocupado com o que ia comer, se tinha água para beber ou se ia cuidar da prole e etc. Hoje a gente não precisa se preocupar mais com isso. Inclusive tem alguns pesquisadores que argumentam que a sociedade hoje ela é tão deprimida e tão ansiosa justamente por isso. A gente não precisa urgentemente de coisas hoje vitais para viver. E o sistema dopaminérgico ele foi desenvolvido para você viver num ambiente onde você sempre precisa estar engajado buscando alguma coisa. E hoje muitas vezes a gente tá em casa no sofá, tem comida na geladeira, tem água ali, os seus pais te ajudam, etc. E você fica, e aí, o que eu faço agora? Aí o seu sistema de dopaminérgico muitas vezes te joga pra quê? Pornô em excesso, videogame, drogas. Aí o que eu comecei a estudar, cara? Eu comecei a perceber que na realidade, quando a gente fala, por exemplo, de um comportamento adicto, de uma pessoa viciada, ela é uma pessoa, se você pegar um estudo de ressonância magnética funcional ou PET scan e olhar o cérebro de um usuário de cocaína enquanto você injeta cocaína nele, você vai ver que a ligação da dopamina com o receptor de dopamina é mais baixa que o cérebro de uma pessoa saudável. Ou seja, ocorre um down regulation. O que é down regulation? De tanto você bombardear o sistema com dopamina, ocorre uma adaptação para baixo do seu sistema. Então o seu basal de dopamina fica mais baixo. É por isso que você sempre precisa ficar buscando aquilo, porque o seu basal tá cada vez mais baixo e você tenta desesperadamente aumentar a sua dopamina com a droga, só que ele cai ainda mais. O nosso corpo ele se regula muito assim. Se você come muito açúcar, o seu pâncreas vai liberar muita insulina. E conforme você vai liberando bombas e bombas de insulina, a sua célula começa a criar uma situação chamada de resistência à ação da insulina. E a resistência à ação da insulina é mais ou menos por isso. O receptor de insulina sai da célula e você começa a não ter a ligação de insulina e não ter a entrada de glicose na célula. Eventualmente você desenvolve diabetes. A droga no cérebro faz mais ou menos a mesma coisa, Lutz. O que acontece? Obviamente, eu tenho que fazer essas ressalvas pra galera não me xingar depois, mas obviamente, você usar cocaína é diferente de você comer um bolo. Ninguém aqui tá falando que pessoas que comem açúcar são viciadas em drogas. Não. Mas o açúcar, a gordura, a pornografia, comportamento
comportamentos de uma maneira geral são, sim, liberadores de dopamina. Às vezes, interação social em excesso, quando você desesperadamente procura por aprovação social. Existem alguns comportamentos que naturalmente vão aumentando os seus picos de dopamina. O seu sistema dopaminérgico, ele tem 2 tipos de liberação. A gente tem, então, uma liberação tônica. A liberação tônica é assim, você fica tuf, 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 como se fosse um coração batendo, cronicamente. Você sempre tá liberando, o dia inteiro. E isso muda de pessoa pra pessoa. É por isso que tem pessoas naturalmente um pouquinho mais alegres e tem pessoas naturalmente um pouquinho mais deprimidas. E na via mesocortical, que é a que vem pro córtex pré-frontal, essa liberação tônica, quando tá deficitária, pode resultar em alguns transtornos. Por exemplo, TDAH. Por quê? Porque o córtex pré-frontal, ela é envolvido com as nossas funções executivas, como atenção, memória de trabalho. Pra você prestar atenção em mim agora e sustentar a atenção nessa conversa, você tá usando seu córtex pré-frontal. E se você não tem dopamina nessa região, dificulta o trabalho dele. Só que qual que é o problema? Esse disparo tônico, isso, presta atenção aqui, galera, isso aqui é muito importante. Esse disparo tônico dopaminérgico, tipo coração, ele mantém um nível basal de dopamina no seu cérebro o dia todo. Só que tem os disparos fásicos de dopamina. Ou seja, tônico mantém e tem os fásicos. Esses fásicos só acontecem quando você faz sexo, precisa de comida, precisa de água, precisa de abrigo, precisa fugir de perigo, quando você joga videogame, quando você bebe álcool, quando você fuma cigarro, quando você vê pornografia, quando você toma muita bebida rica em açúcar, quando você come comida hipercalórica. Isso são disparos fásicos. Qual que é o problema? Quanto mais você der disparos fásicos dopaminérgicos, mais o seu sistema se downregula, vai pra baixo, e aquele disparo tônico começa a ficar Entendi. Então, se você tem só prazer na sua vida, na ausência dos disparos fásicos, a sua dopamina é muito baixinha. E isso pode eventualmente resultar em anedonia. É muito comum na clínica isso, Lutz. O paciente vem falando assim, putz, doutor, eu não sei nada, eu não consigo, eu não sinto mais prazer, eu não sinto mais isso, eu não sinto mais aquilo. Aí você vai ver a pessoa é estável financeiramente, muito boa na carreira dela, já tá quase independente do ponto de vista financeiro. Nada faz a pessoa feliz. Aí você vai ver a vida dela, a pessoa opera só na dopamina fásica. Sai com os amigos segunda pra jogar boliche e bebe. Sai com os amigos ali jogar tênis, no dia faz um churrasco. A pessoa, ela não vive... Prazer, ela não vive o difícil um pouco. Ela não dá um sossego pro sistema dopaminérgico. Uma viagem com a família pro interior, num sítio, não tem álcool, não tem nada, perde o sentido. Por quê? Porque o cérebro dela gosta muito de dopamina. Ficou muito exigente, desenvolveu tolerância. O contrário disso, então uma pessoa que escolhe sofrer mais, ajuda a manter esse basal um pouco mais alto também ou não? Ajuda, não necessariamente o basal um pouco mais alto, mas ajuda a pessoa a ser mais capaz de sentir muito prazer quando é submetido a alguma coisa simples. O nosso sistema dopaminérgico, ele é mais ou menos assim, ele não foi feito pra você ficar bombardeando ele de dopamina sempre. Não pode, porque se você ficar bombardeando ele com dopamina sempre, vai ocorrer esse downregulation e você eventualmente vai ter mais dificuldade de alcançar o prazer. Então qual que seria o grande segredo? Que a gente chama de reforços intermitentes. Você não precisa ficar sem os disparos fásicos dopaminérgicos. Só faz isso com espaços de tempo. Faz uma agenda de dopamina, digamos assim. A gente fala aqui nas questões mais extremas, como por exemplo patologias, depressão, vício, etc, né? Mas isso acontece nas coisas mínimas também. O Huberman falou lá, por exemplo, no episódio dele, se você gosta de treinar com música, você fica muito agitado, muito feliz treinando ouvindo música na academia, cara, joga uma moeda pra cima. Se cair cara, você vai pro treino ouvindo música. Se cair coroa, você não vai. O seu sistema dopaminérgico adora um talvez, cara. Lembra do macaquinho que eu falei do suco? Com o tempo, se o macaquinho aprende que sempre depois da luzinha ele ganha suco, ele para de liberar dopamina. Caralho. Porque a recompensa é certa já. Então assim, primeiro, o que a gente tira disso tudo, né? Leva a mensagem pra casa aí. Dopamina não é sobre prazer, é sobre motivação. Dopamina é sobre a antecipação do prazer. Então o macaquinho que sabe que vai ganhar o suquinho quando acende a luz, ele libera bastante dopamina quando vê a luzinha. Quando ele ganha o suco, ele já não libera tanta dopamina. Assim é com a pessoa em casa que quando pede a pizza no iFood, chega a pizza, ela já nem tá tão mais motivada a comer a pizza, às vezes até se arrepende de ter pedido, porque pediu, eu quero a pizza, eu vi a pizza no filme, e ele pede uma puta pizza, e chega a pizza, ela fala, caramba, por que eu fiz isso? Dopamina. Ou seja, a sua dopamina já baixou, você não tá mais motivado a comer, foi o gatilho que liberou a dopamina. Agora, se você pega um grupo de macaco e bota 50% das vezes que acender a luzinha, ele ganha o suquinho e 50% não, a dopamina aumenta ainda mais do que antes. Porque a dopamina é sobre novidade. Tipo assim, ele fica, será que agora que acendeu a luzinha eu vou ganhar aquele suquinho de laranja? E a dopamina explode, cara. Ele quase que
quer sair da cadeira. Isso é dopamina. Botando isso em termos práticos, como o Uberman falou lá. Adoro escutar música enquanto eu treino, me ajuda muito. Só que ultimamente tem dias que eu não escuto de propósito. Aí você vai pensar assim, pô, mas você tá boicotando seu treino? Não, eu tô usando o sistema dopaminérgico a meu favor. Você quer se tornar uma pessoa melhor. A prova disso é que viu esse vídeo até aqui. Pela sua dedicação, vou estar deixando no primeiro comentário fixado o link de uma plataforma onde existem diversos conhecimentos para você se desenvolver em todas as áreas da sua vida, desde a pessoal até a financeira. Os conhecimentos presentes nela te farão melhorar tanto, a ponto das pessoas te elogiarem e reconhecerem o quão melhor você se tornou. E isso por menos de R$2 por dia. Clica no link e comece sua transformação para a sua melhor versão ainda hoje.